E essa porta aí com o Bernardo, mais uma vez nosso agradecimento ao Sebrae, queria passar a palavra a você desse novo varejo, você viu a apresentação do César nessa nova loja, formato de loja na China que ele apresentou, né, e a situação do crescimento da criatividade, né, Bernardo? Eu muito agradecido mais uma vez ao Sebrae e passo a palavra para você agora, agradecendo sempre o grande apoio que nós tivemos esse ano e o nosso crescimento junto ao Sebrae com vocês em São Paulo e Nacional. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Maurício. Não sei se vocês me ouvem e veem Ouvimos a minha muito bem, tela. muito bem. Perfeito, perfeito. Primeiramente, Maurício, me permita aqui fazer o agradecimento imenso a você pela toda a disponibilidade, a paciência, né? Acho que fizemos um bom trabalho aí de time, de divulgação. E em nome aí da nossa presidência, o senhor Carlos Mérez, né, presidente do Sebrae Nacional, do senhor Tirso Meirelles, presidente do Conselho Estadual, e a nossa diretoria executiva, financeira e técnica, né, o senhor Wilson Poit, o doutor Guilherme, o doutor Ivan Rusen, a gente agradece imensamente e dizer aí que nós firmamos uma parceria, né, uma carta materializada por uma carta de apoio, onde a Federação Paulista de Esportes e Fitness com a Associação Brasileira da Indústria de Esportes, faz esse importante passo aí nesse cenário que eu vim acompanhando vocês conversando. Obviamente não tem como discordar disso, né? Então, a gente realmente está junto para fortalecer esse segmento do varejo de forma geral, né? Com foco hoje no segmento que a gente chama de fitness, é um pouco misturado com saúde e bem-estar, né? A nossa análise, eu vou mostrar um pouco de alguns números aí que são relacionados a isso. Então, a gente mistura ele um pouco essa questão do bem-estar, né? Então, nesse novo normal, pelo que eu vejo, que vocês já estavam comentando bem, e eu coloco nessa tela dados atualizados, né? A gente está atingindo aí 1 milhão de casos, né? Por mais que a gente já tenha recuperado aí 520 mil pessoas, a gente está ainda com um caso muito expressivo de 50 mil mortes. Então, isso tudo faz a gente repensar toda a nossa forma de atuação, né? E esse novo normal que estão falando. E atravessamos atualmente, só fazendo esse panorama, a fase 2, fase laranja, né, do governo do estado, do Plano São Paulo, liberando hoje, agora, meio-dia e meio, vai ser um pouco, talvez o que eu fale já vá estar desatualizado, mas hoje é meio-dia e meio, toda sexta-feira, do governador de São Paulo, junto com o prefeito, atualiza os dados para o nosso estado, né? Então, hoje, ao meio-dia e meia, você tem essa atualização, mas pelo menos sabemos que até dia 28 de junho a gente vai permanecer nessa abertura temporária, hoje com imobiliárias voltando, comércio, escritórios, shopping centers, né? Então, acho que é visível isso nas ruas, vocês já devem estar sentindo também. É uma ótima notícia, né? Então, nesse passo de aguardo do governo tomar as decisões importantes, a gente tem a principal questão para o comércio hoje sendo discutida de forma forte, né? Eu vou dar um repasse ao final, eu sei que o tempo é exíguo, mas a questão do crédito, né? Eu acho que não adianta nada a gente falar de muitas coisas, eu vou passar por alguns outros números, mas hoje o principal problema, o principal gargalo que o Sebrae está enfrentando é fazer o crédito chegar. Graças ao caixa forte do Sebrae no Brasil inteiro, vindo, né, provindo das contribuições das empresas, o Sistema S consegue, por meio das suas ações, atuar diretamente. A gente chama de suporte, mas o nosso gerente chama de jogar a boia, né, para o empresário, efetivamente, para ele ser salvo, né? Hoje, o caixa da empresa, que a gente chama cash buffer, dura 27 dias apenas, então vocês façam as contas, né, de quantos já, infelizmente, já não conseguem mais realizar suas atividades. Então, para tudo isso que a gente está falando, o Sebrae também se reinventou, né, utilizando novas plataformas, aplicativos e principalmente as redes sociais e eventos, né, de streaming como esse. É essencial para a gente estar junto de associações como a Briesp, o Sebrae tem total interesse, mas a gente viu que na área de academias e bem-estar, isso também está sendo bem usado, né? As pessoas que não podem
agora retornando, mas que não podiam até então fazer sua aula de yoga, de personal, né, de academia, não podiam descer nem nos condomínios, nos prédios, eles começaram a usar, né, os aplicativos de bem-estar, de nutrição, para poder fazer as suas atividades e não parar, né? Eu sou um deles, inclusive, né? Tive que fazer a aquisição de uma bicicleta elíptica, né, aquela ergométrica, para poder conseguir manter um pouco até da sanidade mental, né? Então, está muito ligado a essa questão da saúde. Então, a gente tem essa questão das novas plataformas, e agora, 4 meses atrás, a primeira palestra que eu fiz, eu falava que nada é certeza, né? Quem estiver falando, não, vai acontecer isso, né? Você pode deixar descredibilizar, porque, ou descreditar, porque não sabe o que está falando. É uma crise de liquidez, como eu já falei, falta dinheiro, o dinheiro não chega quando tem, a taxa, às vezes, não é aquela que a gente está vendo, né? Às vezes essa boia não está tão cheia, então tem que ter muito cuidado. O Sebrae, de pronto, já atacou essa questão de renegociar dívidas, falar com os seus fornecedores, né? Sentar em cima do caixa, como o nosso diretor superintendente fala, né? Então, a gente tem uma crise de liquidez, e a palavra de ordem agora, né, para essa retomada, como eu falei, 28 de junho, começando julho, hoje mesmo fiz uma reunião pela manhã, onde a gente pretende já voltar aos cursos presenciais aí a partir de agosto, né? A gente ainda não tem isso muito claro, porém já é mais claro do que há 4 meses atrás, né? Então, a gente tem esse novo normal, e a crise continua sendo de liquidez. A gente tem, infelizmente, esse caso de várias pessoas mortas, né, em São Paulo, mas é como a gente fala, né, a gente tem que ter o medo, a gente sente como qualquer outra pessoa, mas depois que o perigo passar é que a gente reconhece ele, né? Antes disso, o medo é uma verdadeira indulgência. Então, a gente não pode se acovardar e tem que continuar nessas ações, né? Uma coisa que eu queria passar para vocês é um retrato um pouco de alguns meses atrás, nós estamos falando de 4 de abril, quando a gente pega um relatório como esse indicador da atividade industrial, hoje deve estar para atualizar também isso, tá? Fui pesquisar, mas eu creio que por agora, entre o final do dia de hoje e a semana que vem, a gente já tem esse boletim da sondagem industrial. Mas o cenário era, né, muito, muito grave. Pô, Bernardo, mas o cenário não é grave? Claro que é, mas era muito mais grave. E a mensagem que eu quero deixar hoje é essa, né? Então, lá atrás, como eu falei, ninguém era o dono da verdade, como ainda não é, né? A gente tinha ainda algumas questões do governo um pouco estruturadas, hoje não se tem. Então, algumas questões estão ajustadas e outras não. E a indústria é uma delas, né? A queda da atividade industrial se intensifica em abril. Quando você lê isso e vê esses gráficos aqui que, né, o pessoal fica torcendo para um vale, né, como falam, para o mercado retomar, você não tinha a menor, né? Literalmente o mundo acabou, né? Queda da produção e do emprego, né? Em todos os setores. Então, a evolução era uma retração, mas graças a Deus a indústria de todos os setores, nós vamos acompanhar nas próximas imagens, a indústria em geral, não só na área de fitness, né, ela se manteve até mesmo cuidando da saúde das pessoas, né? Uma GM passou a fabricar respiradores, ventiladores e por aí vai. Então, esses gráficos hoje, eles estão fazendo o vale que a gente tanto espera, né? Então, todas essas metas, eu não vou nem entrar, nem temos tempo para isso, mas algumas coisas, né, em abril não saíam desse tom aqui. Pessimismo segue elevado. Hoje é diferente, né? Hoje, no setor de logística e transporte, por exemplo, a gente faz alguns boletins, o nosso site já fica aqui o convite para vocês acessarem, depois eu creio que a gente vai ter todos uns links para compartilhar, mas o site do Sebrae é um grande mapa mental, né? Um grande hub de informações e boletins, como esse, por exemplo, no mês de maio, um dos últimos que a gente tem, que trata dos impactos da logística, né? Hoje, o nosso tema é o varejo e a distribuição, voltando para o normal. Então, a logística, ela também, houve casos aí de empresas de transporte que triplicaram, quadruplicaram o seu faturamento, sua atividade. Então, a gente fez algumas pesquisas. Obviamente, empresas tiveram até 90% de queda no faturamento, mesmo de logística, tá? Mas se você olhar, ó, já no mês de final de março, retomando em abril, as empresas já absorveram o golpe.
Então, isso não chega nas reportagens, isso não chega na mídia. No Sebrae chega. O Sebrae, ele faz um estudo aprofundado, ele está em contato com a carteira de clientes, e o que a gente já identificou lá em maio, começo de maio, é que esse vale já estava valendo, né? Perdão do trocadilho, na nossa análise. Então, chegou a bater 70%, né? A redução, o faturamento, a queda do faturamento, mas depois a pessoa entendeu um pouco, né? Saiu desse. Já tinha um pouco de novo normal na cabeça das pessoas, né? Então, aí eu não vou me estender nesse, eu vou querer focar em outros, mas várias pessoas aí tiveram principalmente essas três questões aqui já de cara, como a gente falou, o Sebrae impactou também na negociação, né, das empresas, senta no caixa, negocia suas dívidas, muitas suspenderam o contrato de trabalho, férias coletivas e o restante você já sabe. O que eu quero destacar em outra análise que nós temos aqui, essa já um pouco mais recente também, mais ou menos do mesmo período, mas ela trata de dados um pouco mais específicos das áreas das academias, a gente tem logo de cara um impacto grande de 72%, né, no resultado mensal e semanal por consequência, e já também lá no mês de março e abril, mesma coisa, já retomando, e vejam, todos os setores, eles fazem, quando não é tão ligado a serviços, né, turismo, que foram os que mais sofreram, eles já estavam fazendo um vale lá em maio, né, os próprios, isso aqui são pesquisas, né, a fonte é a nossa pesquisa feita com os empresários, né, diretamente, ou seja, é o termômetro mais puro que a gente tem. Então, o setor de beleza que tem a ver, o setor de academia e por aí vai, e aí pegando um paralelo também da indústria, da logística, né, da parte de moda que tem a ver também, né, um setor muito transversal, todos eles já estavam em maio no nosso pequeno vale, né, como a gente fala aqui. E aí, mais recentemente, nós temos essa pesquisa agora não só o Sebrae como parceiro, da Endeavor e da Pequenas Empresas, onde a gente vem dizendo da transformação digital, né? Então, todos eles, as pessoas, como eu falei aqui, dei o exemplo da yoga e tal, o pessoal foi tudo para a parte online, né? Conseguiu migrar o modelo de vendas, conseguiu se interar, ter contato. Nós aqui mesmo hoje estamos fazendo isso, se integrando com as ferramentas, né? Então, o que eu queria destacar daqui é que as políticas de descontos no comércio estão sendo muito adotadas também. Ou aquela questão, por exemplo, no caso de eventos, né? Não cancele o seu evento, só viagens, eventos, somente postergue. Então, o Sebrae está fazendo, já fez, na verdade, uma parceria muito grande com a Magalu, né, para fazer esse negócio de marketplace, onde você vai ter descontos específicos, né? Então, toda essa questão aqui de pesquisa e de comércio, né, a gente tem auxiliado nessa questão de poder auxiliar mesmo o empresário a ter acesso ao crédito e realizar e saber, né, como vender, porque o cara nunca tinha vendido online e passou a vender, né, de uma hora para outra. Então, a gente acompanha aqui, obviamente, que as empresas tiveram orçamento reduzido, veja, toda a questão de saúde, estética, vejam, eu só queria destacar mais esse, elas sofreram, mas agora eu já estou falando de junho, né, o final aqui de maio, junho, elas passaram de um início de sofrimento maior, né, porque o pessoal na hora para de ir em academia, para de consumir, não sabe que a doença está por aí, eu estou querendo cuidar da minha saúde, vou sair para correr no meio do vírus, como é que pega? Não sei. Mas olha já como inverteu, olha para onde a academia já vem, né? A parte que eu estou considerando como saúde estética, né? Ela sai, né, dessa questão de sofrimento inicial, que infelizmente ainda turismo e eventos sofrem mais, mas esse orçamento ele já não é tão mais impactado. As empresas aprenderam nesses 4 meses como rentabilizar os seus negócios, tá? Então, esses são os setores que mais fazem, né, frente a isso. E caminhando para o fim aqui, como é que o Sebrae está ajudando, né? Esse é um dos exemplos, tá, gente? A gente chama de kit enfrentar, né? São 5 ações para enfrentar a crise. Então, de cara, esse foi a mangueira de incêndio, né? De bombeiro que a gente veio para atuar, que é renegociar com fornecedores, entender a parte de direitos, né? Tributária, quais são os meus direitos, posso mandar embora, não posso? Como é que você vai inovar nas vendas, trazendo essa parte de marketplace, e-commerce para a seara, né, das atividades, conhecendo o crédito certo, porque não adianta saindo pegar essas informações de propaganda, vou lá no Itaú, né,
pegar dinheiro a qualquer custo, porque eu preciso sobreviver, então isso precisa ser pensado, a gente atua nisso, e protegendo o caixa da empresa. Então, isso aqui, se eu precisasse resumir para vocês, tudo deriva dessa imagem, tá? Tudo que a gente faz envolve esses 5 eixos aqui de atuação, tá? Então, essa é uma questão. E agora, para a retomada, o Sebrae está muito efetivamente ligado com o Sebrae Nacional e com o Plano São Paulo, né, como eu falei, nas cartilhas para a retomada. Então, veja, aqui eu tenho um vídeo, não vou passar agora devido ao prazo, ao tempo, mas a gente tem e-books, vídeos, documentos para baixar, orientações básicas para a retomada. Então, a gente já tem todos os protocolos sempre linkados com o governo federal, com o governo estadual e as instituições de saúde, né, reguladoras. Então, esse é uma outra ação. Esse é o nacional, vocês vejam, tem vários setores, né, mercearias, lojas de rua. Então, se eu clico aqui nas lojas de rua e lojas de shopping, no caso do comércio, eu baixo aqui todo um conteúdo que é muito interessante para o empresário já entrar na retomada, já fazer as suas diretrizes, como é que ele vai comunicar a equipe, quantos por cento de ocupação ele vai ter que ter naquele local. Então, isso já é uma ação naquele vale que eu falei. A gente já não está pensando mais em fundo do poço, né? Nós estamos pensando efetivamente agora como nós vamos recuperar e retomar esse crescimento que vinha sendo feito. E aí, por fim, a questão do crédito, né? O Pronamp, a gente teve aí na semana, aí na quarta-feira, além da baixa da Selic, né? A gente nunca viu isso, o fundo de garantia render mais do que a taxa básica, mas aproveitando essa questão toda, há uma pressão muito grande do Sebrae disponibilizar o seu caixa, apesar de não ser a sua função, né? A gente, através de algumas fintechs, bancos, própria Caixa, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, fazer passar essa linha de crédito aqui, que são linhas de quase 1,25 ao ano e financiamento a 28 parcelas, né? A gente tem um grande problema da garantia. Então, o aval, né? O aval ele é dado nessa intenção pelo Sebrae, de parte desses 15% como garantia, por exemplo. Isso está começando agora, foram várias tentativas, então, assim, não tenho como me aprofundar muito, mas só dizendo que há uma afinação entre o lado de gestão, como vocês viram ali no Enfrentar, o lado de gestão, tecnologia, e o lado de crédito. Não adianta nada a gente ficar falando aqui, né? Mas eu quero finalizar com isso, que para os próximos meses aí, finalizando a nossa participação, muito otimismo, né? Como eu falei, o medo passou, o Sebrae realmente tomou a frente e está tentando cada vez mais criar esse compartilhamento, né? O Sebrae é um grande fluido, né? De entidades junto com a gente, como o Abriesp. Então, agora, a mensagem que eu quero deixar é isso: contem com o Sebrae, Maurício e toda a equipe, estamos à disposição para juntos aí conseguirmos ajudar também o segmento fitness, né? Que o tema do nosso fórum aí seja cada vez menos lembrado aí para os próximos anos, a gente só lembre como um passado distante e que saiamos dessa fase logo laranja, vamos logo para a fase azul, para liberar todas as academias e o mercado voltar renovado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Gostaria de compartilhar esse otimismo com o ministro Ricardo Leyser, que nos acompanha aqui e que vai encerrar com chave de ouro esse fórum. O Ricardo Leyser, como ministro, executou o trabalho magistralmente na Olimpíada, Copa do Mundo, e é um grande motivador do setor esportivo. Ele vem olhando a indústria de forma muito positiva, trouxe a Fundação Getúlio Vargas, e estamos fazendo um trabalho em conjunto com ele para poder falar também de um tema que foi tratado com seu colega Geraldo, na questão de números do esporte, né? E o Leyser também defende, e ele vai colocar isso também na sensibilização com o Grupo DAS, que nos ouve aqui, e com os demais parceiros que participaram do nosso evento, a BDI, a importância da normalização, que é um trabalho que nós já desencadeamos com a sua amiga Camila, ela já passou alguns dados, né? E é um fator muito importante, quer dizer, na qualidade da compra do produto pelo setor público, pelo setor